Olá, olá! Começando mais um bate-papo com muita alegria. Eu sou a Alessandra Galha Prá e hoje nós vamos conversar com a doutora Patrícia Précoma, minha amiga, com muita satisfação. Já vamos aguardar aqui a chegada da Patrícia e vamos dar início à nossa live. Então, eu vi que a Patrícia já está aí, que bom. Eu só estou atualizando aqui os números da Covid, que hoje eu não tinha tido tempo, gente. Que loucura, né? Que coisa boa aqui comigo. Fizemos um teste hoje, né? Vai dar tudo certo, sempre uma grande alegria conversar com mulheres tão competentes e tão capacitadas, tão sensíveis às questões socioambientais. Então vamos ver, tá conectando com a Paty. Quando a Paty não chega, eu gosto de falar que eu comecei essas lives porque com a pandemia a violência contra as mulheres aumentou sobremaneira e eu fiquei realmente muito impactada com isso e resolvi fazer as lives para tentar valorizar cada vez mais o protagonismo feminino a partir do exemplo de outras mulheres. Gente, eu tô com a cabeça cortada, eu esqueci de erguer o meu celular aqui. Vamos ver, a Paty... Olha o improviso, gente. A Paty não tá aparecendo. Paty, por acaso você não tá com a sua câmera virada aí, não, amiga? Pode ser, às vezes Não, eu pior... faço dessas. É verdade. É verdade. Olha só, eu já derrubei o celular. Aqui é tudo Ah, é. improvisado, Muito né? obrigada por avisar. Aí, Eu achei que estava conectando ainda. Eu tava até entrando aqui para ver se a conexão que estava ruim. tá ótimo, deu certo. Que bom. Aí que eu derrubei vocês, hein? Mas aqui é tudo no improviso, mas com muito amor e alegria a gente recebe todos, todas, todes, que aqui sempre cabe todo mundo que tem bom coração. E então, Paty, bom te ver aqui. Acabei, infelizmente, de atualizar os números da Covid e eu gosto de fazer isso como reverência a todos aqueles que, infelizmente, perderam a luta para essa doença tão cruel. E foram 116.580 pessoas que, infelizmente, sucumbiram a essa doença. Então, eu deixo aqui registrados os meus sentimentos a todas as famílias. É muito triste, né? E, Paty, eu estava falando antes de você chegar que eu comecei as lives com o objetivo de efetivamente compartilhar o conhecimento, que é o que nós mulheres podemos fazer, nos unir e compartilhar o conhecimento para que a gente fique cada vez mais capacitada e possa desenvolver as nossas habilidades. Você, que é uma grande guerreira aí das pautas socioambientais, a nossa presidente da Comissão de Direito Ambiental, da qual eu alegremente estou secretária, e é muito bom trabalhar com você. Você é uma pessoa muito correta e eu gosto muito disso. É muito bom. Parabéns, Paty. E você que estuda a Imagina. de agrobiodiversidade e segurança alimentar, né? Vamos dar oi para as pessoas que estão chegando? Oi para o Saber Ambiental, o Alisson tá mandando um beijo, a Márcia, Ecoatitudes, a Mavi, a Luísa, sejam todos bem-vindos. Minha amiga, vamos começar a conversar. Tudo certo com você? Seja bem-vinda. Obrigada, Alessandra. Primeiro, eu quero agradecer, né, o convite e essa oportunidade por estar falando de um tema que eu amo realmente. Assim, a minha caminhada, né, sobre o tema, na verdade, iniciou lá na graduação, no TCC, né, quando eu comecei a estudar a questão do transgênicos e basicamente o direito do consumidor, né. Daí, na sequência, eu me formei, fui para Manaus fazer o mestrado em direito ambiental, então eu adentrei a temática dos transgênicos no direito ambiental, né, puro, e também fiz ali uma análise entre o conflito, né, do direito ambiental e do direito econômico, no que tange todas essas discussões relacionadas aos transgênicos, e desde então nunca parei, né? Assim, às vezes eu dou aquela
aquela respirada, né? Mas sempre esse tema aparece no meu caminho e eu sempre gosto muito, assim, de tratar do tema e procuro me atualizar. Então, eu agradeço muito pela oportunidade, Ali. E também agradeço, né, por a gente estar juntos aí nessa caminhada na Comissão de Direito Ambiental da UB Paraná, que a gente sabe o tanto está sendo corrido e suado, né? Muitas e muitas demandas, mas está sendo prazeroso. E, sem dúvidas, também só tenho a agradecer a oportunidade do Dr. Cássio Teles, que é o nosso presidente da OAB Paraná. Com certeza. Nós que estamos... Eu sou voluntária da Ordem há 17 anos. Você é mais nova do que eu, então você está a menos... Mas, muito amor, né? Com muita alegria a gente realmente abre mão muitas vezes das nossas famílias, do nosso trabalho, porque a gente acredita na importância da ordem, né? E no papel das comissões e todos os trabalhos que a gente realiza. Eu vi que alguns amigos entraram aqui. Olha só, eu cheguei minha conta porque era direito socioambiental. E eu mudei para Alessandra Galli, ponto socioambiental. Porque a Aline está dizendo aqui que o Ecoatitudes é a Aline que está aí. Então, um beijo, Aline. O Gustavo Brandalize, nosso amigão da Comissão de Direito Ambiental. A Luciane Trípia também, nossa amiga da Comissão do Pacto Global, que esteve aqui há uns dias. A Simone, amada, um beijo. Paty, me conta, qual que é o significado de agrobiodiversidade e de segurança alimentar? É a mesma coisa? São conceitos que já estão aí firmados na legislação? A gente gosta de simplificar aqui, não gosta de falar juridiquês, né? Se a gente fosse traduzir para as pessoas, os conceitos agrobiodiversidade e segurança alimentar são diferentes? São duas coisas distintas? Sim, sim, são distintos, mas estão amplamente relacionados, né? Acho que no decorrer da nossa fala a gente vai aprofundar um pouco mais. Até fiz aqui um super roteiro, que acho que não vai dar nem tempo de falar a metade, que tem tanta coisa importante que eu acabo me empolgando. Mas assim, em síntese, a agrobiodiversidade, né, nada mais é do que a diversidade agrícola. É a união dos dois termos, né? Tanto voltada para a agricultura alimentar do homem, a agricultura alimentar animal, a gente também pode incluir aí a questão das commodities, está tudo nesse bolo de agrobiodiversidade. Então, contempla aí o todo, né? Toda essa variedade, né? De espécies e indivíduos. Em termos de legislação, não existe um conceito definido numa lei brasileira, né, própria, mas a gente pode trabalhar aí vários conceitos que a gente vai encontrando dispersos na legislação que são amplamente relacionados com o termo agrobiodiversidade em si. O mais importante deles, né, é a famosa biodiversidade ou diversidade biológica, que a gente encontra na Convenção da Diversidade Biológica, que foi assinada, né, ratificada pelo nosso país e foi promulgada por um decreto lá de 1998. Uhum. Então, a gente pode fazer esse link conceitual, né? Mas é voltada à diversidade biológica tão somente para a questão agrícola, para essa parcela relacionada à agricultura. Já o termo segurança alimentar, a gente já encontra na nossa legislação. E esse termo surgiu quando meio que está linkado com a questão dos transgênicos também, que quando deu aquele boom, né, de biotecnologia, transgenia, o pessoal falava que transgênicos ia ser a solução para a fome mundial, né? E a gente viu que não é bem isso. E assim, o termo em si, segurança alimentar, não está tão somente relacionado à quantidade de alimentos, né? A gente também tem que avaliar a questão da qualidade desses alimentos e quais são os reflexos em termos de saúde, em termos de meio ambiente, com a produção desses alimentos. Então, tudo isso engloba o conceito de segurança alimentar. E em termos de lei mesmo, existe a lei 11.346 de 2006, que ela conceitua o que vem a ser a segurança alimentar. Eu vou ler aqui rapidamente só para ficar bem esclarecido. O artigo 3º dessa lei, ela diz o seguinte, que a segurança alimentar e nutricional consiste na realização do direito de todos ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais,
tendo como base práticas alimentares promotoras de saúde, que respeitem a diversidade cultural e que sejam ambiental, cultural, econômica e socialmente sustentáveis. Então, aí a gente vê o quanto abrange o termo segurança alimentar e a própria legislação brasileira reconhece isso. Então, a gente tem que analisar o aspecto econômico, ambiental, social e cultural, no mínimo. Então, aí a gente vê a abrangência disso tudo, né? Que legal, Paty. Então, se a gente fosse resumir para as pessoas, seria agrobiodiversidade. Tudo que esteja relacionado com a produção agrícola. Seja para consumo humano, seja para consumo animal, no caso de alimentar os animais, ou então para exportação, para commodities. É isso. Também, exatamente. Uhum. A segurança alimentar está muito relacionada com ter alimentos de qualidade, com saúde, e aí com os outros aspectos que você falou, econômico, ambiental, social e cultural. É isso? Exatamente, exatamente. Interessante. Mas aí é incrível, né? Porque você falou que está muito ligado aos transgênicos, porque... E aí eu até gostaria que você explicasse um pouquinho para as pessoas o que são os transgênicos, né? Porque assim, quando a gente fala em segurança e fala em saúde, será que a gente pode associar uma coisa com a outra ou não? E aí, vamos dar oi só para as pessoas que chegaram aqui, a Simone, a Angie, ó, e é legal que os alunos estão aí, ó. Angie, oi, professora Alessandra, boa noite. Boa noite, querida. Laura, a Aroma, a Esther, a Tanásio está aqui, a Ana, a Ludmila. Então, Paty, bem-vindos todos, todas. Se quiserem fazer comentários ou perguntas, fiquem à vontade. Paty, quando a gente fala de transgênico e associa a questão de segurança alimentar, é possível? Porque fala assim, transgênico e fala em incertezas, né? Por assim dizer. Se alguém chegasse para perguntar assim, tá, mas o que são transgênicos? Eu nunca ouvi falar disso. Como é que a gente simplificaria aí? Então, só para fazer uma síntese assim, de toda a minha trajetória, né? Como advogada, assim, eu tive que correr muito atrás de conceitos e profissionais que tivessem uma expertise científica, né, para a minha pesquisa. Então, eu tive muito contato com o pessoal de agrárias, ciências agrárias, especialmente o professor Rubens Nodari, lá da UFSC, que foi, eu falo que ele é o pai da minha dissertação de mestrado, porque ele me ajudou muito. E, assim, o que a gente analisa, assim, quando a gente fala em transgênicos, é que muitas pessoas acabam confundindo melhoramento genético com transgenia. São coisas diferentes. Porque eu posso ter uma espécie alimentar partindo do melhoramento genético para que esteja uma produção melhor, enfim. E isso não foi utilizada a biotecnologia para isso. A biotecnologia, a questão da transgenia é quando eu envolvo uma molécula de uma outra espécie que não seja uma planta. Vamos falar da soja, por exemplo. Eu vou colocar dentro da semente da soja uma molécula de uma outra espécie dentro dela, seja de um insumo agrícola, algo do gênero. Então, e o melhoramento genético, não, eu trabalho com espécies semelhantes, planta com planta, por exemplo, assim, trazendo um conceito prático, inclusive para nós da área do direito, que fica mais fácil de entender. Então, tem essa diferenciação. Então, a gente não pode confundir as coisas, né? Aí, a questão de transgenia, assim, eu sou favorável à transgenia, sim, mas com cautela. Porque o que a gente tem hoje, especialmente aqui no Brasil, é um grande desenvolvimento da transgenia voltada para a agricultura e produção de alimento para nós humanos, né? Mas a transgenia, ela foi muito benéfica em outras situações, como vacina, que foi utilizada a molécula de porcos, por exemplo, para fazer insulina. Então, existem muitos benefícios da biotecnologia em outros setores. Só que a minha maior preocupação, que é o que eu trabalhei na minha dissertação do mestrado, é a transgenia voltada para a produção alimentar humana. Aí, o que a gente tem no Brasil é uma disseminação enorme de transgênicos voltados para a produção das commodities, que é soja e milho. Então, lá em 2009, o Rubens Nodari foi um dos integrantes de um estudo chamado Coexistência. Então, lá em 2009, já foi constatado que aqui no estado do Paraná, a gente não existia mais o milho que a gente fala convencional.
porque já estava toda a plantação de milho no estado do Paraná ou era transgênica, ou se era convencional, houve o que a gente chama de polinização cruzada, e daí aquele que era convencional foi contaminado e virou transgênico. Então, isso já foi constatado em 2009. E também outra questão, assim, que é bem polêmica, é que o milho BT, né, que é o mais produzido aqui em nosso país, em termos de transgenia, foi incluído dentro da semente do milho uma molécula do Roundup, do glifosato, que é um dos agrotóxicos mais maléficos, né, não só para a saúde, mas para a questão ambiental também. E a soja Roundup Ready, que é a soja que é mais disseminada também no território brasileiro para fins de exportação, também, o que acontece? Eles colocaram uma molécula dentro da soja Roundup para com que a planta não fosse morta com a aplicação de glifosato. Ou seja, eu posso aplicar toneladas e toneladas de glifosato, que todas as ervas daninhas, tudo que tem no seu entorno morre, mas a soja permanece intacta. Então, aí você vê que isso acaba incentivando o uso ainda maior, né, do glifosato, e, consequentemente, isso vai entrar no nosso organismo e também no nosso meio ambiente, né? Então, todas essas questões... É por isso que, na minha dissertação, eu acabei concluindo que, da forma com que a transgenia está sendo desenvolvida em nosso país, ressalto novamente, né, especialmente quanto à transgenia voltada para a alimentação humana, eu acho que ela é inadequada e foi meio que autorizada pela CTN-Bio, né, meio que a toque de caixa, com poucas pesquisas, sendo que a gente tem pesquisas da França, por exemplo, que é do Seraline, que já estabeleceu, já concluiu o quão maléfico é para a saúde o milho BT, e tudo isso não foi considerado, infelizmente. Só que a questão dos transgênicos teve uma fase de muita polêmica, só que eu vejo que hoje está no esquecimento. Mas a produção continua, né? Que coisa, Paty. E aí, a Simone, amada, minha querida também, aluna, minha amiga, eu amo de paixão. Eu amo os meus alunos, mas tem uns que eu amo mais ainda. A Simone vai... Sensacional, porque você explicou o que é, né? Você explicou, então, assim, que quando a gente fala em segurança alimentar, não necessariamente a gente pode associar a transgenia à segurança, muito pelo contrário, em muitos aspectos. A Simone pergunta, como ficam os transgênios em relação ou face ao princípio da precaução? E aí eu acho que é importante a gente falar para as pessoas, especialmente as que não são do direito, que o direito tem dois princípios, né? O princípio da prevenção e o da precaução. O princípio da prevenção é quando já há um conhecimento científico formado acerca de uma determinada questão e, portanto, sabe-se dos riscos e dos perigos. E o da precaução, por outro lado, surge aí do lapso temporal entre se ter um conhecimento científico e não tê-lo ainda, né, Paty? E aí, os transgênicos? Porque você está dizendo, né, que são organismos de espécies distintas manipulados. Então, dentro da soja se coloca um agrotóxico. É isso, né? Entendi direito? Sim. Ou do milho. No caso da molécula de agrotóxico, está dentro do milho, milho BT. E a pergunta da Simone é perfeita, né? Como é que fica o princípio da precaução diante de tudo? Então, esse é um tema bem nebuloso ainda, quando a gente fala na questão de transgênicos, e também é o que acontece hoje quando a gente estuda a questão da nanotecnologia, né? Que, assim, se você for avaliar alguns estudos, estudos científicos concluem que há malefícios à saúde humana e ao meio ambiente. Em contrapartida, a gente vê estudos... obviamente que existem críticas sobre alguns estudos de serem baseados numa ciência um tanto quanto duvidosa, enfim, que demonstram um certo benefício à saúde humana e ao meio ambiente.
Então, assim, no passado, eu podia afirmar, assim, categoricamente que a gente poderia aplicar o princípio da precaução, porque realmente não existiam muitos trabalhos científicos conclusivos quanto aos malefícios ou benefícios, Aham, principalmente estudos a longo prazo, né? A gente tinha estudos a curto prazo ou médio prazo. aham. Então, mas a longo prazo a gente ainda não existia isso. Mas hoje eu acho que é possível daí já a gente aplicar o princípio da prevenção, porque a gente já encontra alguns estudos a longo prazo que demonstram alguns potenciais malefícios, né, para a saúde humana e para o meio ambiente. Então tem que fazer esse contraponto. Mas daí piorou a situação, né? Porque antes havia um benefício de vida, veja, não se sabe se fará mal ou não. Agora não, agora já há estudos que indicam que sim, faz mal. É isso, Paty? Exatamente. Uhum. Daí a gente parte para o princípio da prevenção, porque a gente já tem estudos científicos que comprovam isso. Então já não há uma incerteza científica, né? Só que daí também a gente não pode aplicar para o todo, né? Não pode aplicar para a transgenia em si. Então são para espécies específicas, né? Por exemplo, o milho BT, que eu mencionei, tem esse estudo do Seraline lá da França, que é um estudo de caso a longo prazo que demonstrou esses malefícios. Então, para o milho BT em si, eu acredito que já dê para aplicar o princípio da prevenção, porque a gente já tem aí uma certeza científica dos malefícios. Mas então daí a gente tem que analisar caso a caso, né? Não dá para falar assim, quantos transgênicos a gente aplica tal princípio. Não, isso não é possível. Entendi. Pois é, interessante. Deu Opa. uma pane. A gente tem que pensar que a agricultura, né, a nossa política agrícola nacional, ela deve compatibilizar e o respeito ao direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, né? E aí, como é que fica, né? Fica um dilema, porque realmente é muito complicado, né, Paty? Você está gerando sérios riscos não só ao meio ambiente, mas em especial também aos animais e à saúde das pessoas, né? Como é que se Sim, com certeza. isso, né? Então, essa questão de como compatibilizar, né, tudo isso. É bem interessante quando você analisa o dispositivo constitucional que fala da política agrícola nacional, o artigo 187 da Constituição Federal, que traça algumas diretrizes que devem ser observadas pela política agrícola brasileira. Quando Aham, você analisa os incisos ali, não existe o meio ambiente nessas diretrizes que devem ser consideradas. sim, Então, assim, se você olhar só o dispositivo, você pode chegar a uma conclusão equivocada, que a questão ambiental estaria dissociada com a política agrícola nacional. Mas não é esse o caso, né? Assim, a sim. política agrícola, como qualquer outra atividade econômica que é desenvolvida no nosso país, ela deve ser realizada, né, efetivada de uma forma a compatibilizar todos os direitos constitucionais, né? Tanto que a gente fala de uma leitura e uma interpretação constitucional de uma forma sistêmica, né, que abranja todos os direitos constitucionais envolvidos. Inclusive, quando a gente fala do desenvolvimento sustentável, o famoso tripé, né, econômico, social e ambiental, tudo isso deve ser considerado. E falando em atividade econômica, né, se a gente for lá no artigo 170 da ordem econômica, aí a gente já consegue observar que dentre os princípios observados pela ordem econômica, a gente encontra, então, a preservação do meio ambiente. Então, aí a gente já pode fazer uma conexão. E também o artigo 225, né, do meio ambiente ecologicamente equilibrado, que fala da qualidade de vida, bem de uso comum do povo, enfim. E daí também a questão social lá do artigo 6º, que tem o rol dos direitos fundamentais, né, que daí a gente encontra a saúde, a alimentação. Então, tudo isso a gente deve compatibilizar quando a gente está falando em política agrícola nacional. Nossa, perfeito. Falei sobre isso ontem com os meus alunos. A Aranha tá aí, tá de testemunho. Pois é, Paty. E aí, o que a gente pode concluir, né? Como compatibilizar a agricultura brasileira com todas essas necessidades de proteção ambiental, mas também em relação a essa necessidade de mudanças de postura, né? Por conta Uhum.
todos os malefícios que são iminentes, né? Já vem sendo. Sim, com certeza. Paty, você lembra? Gente, deixa eu contar para vocês. A gente trabalha na OAB em muitos grupos de trabalho, mas tem um que é o específico sobre agrotóxicos, que a Paty faz parte também, ainda além de presidente da comissão. São 70 mil trabalhadores do campo por ano que são contaminados pelo uso de agrotóxicos, não é isso? É um número muito grande. Eu não lembro. Eu fiquei com esse número na... É isso mesmo? Você lembra ou não? Eu não me recordo, mas é um número bem alto mesmo. Mas tudo bem, independente do número em si, são seres humanos. São seres Sim. humanos que estão sendo contaminados pelo uso excessivo de agrotóxicos. Então, como é que a gente faz para produzir? E eu já sei a resposta, e quem quiser saber isso, a gente tem live aqui com a nossa amiga Karina, da Hora Pronobis, Agricultura Orgânica, enfim. Mas, Paty, como é que faz, né, para fazer essa compatibilização, amiga? Por favor, nos ajude a entender. Então, eu relacionei alguns pontos, assim, para a gente, até como a título de reflexão, né? Aham. Alguns eu vou me aprofundar, alguns eu vou falar brevemente, até em razão do tempo, né? Sim. Mas o primeiro ponto, né, que eu acho que a gente deve considerar, porque a responsabilidade não é tão somente do poder público, né? A gente pode falar aí numa responsabilidade compartilhada. Então, é uma responsabilidade da sociedade também. Então, a gente, que nem você falou, é uma mudança de cultura, né? Como um todo. Então, um dos aspectos que eu pontuei aqui é a redução do desperdício. Eu Ah, não sei se tem um levantamento recente, eu tô mas em 2011, anotando, adorando. Ah, que bom, fico feliz. Eu tenho o levantamento de 2011 da FAO, né, que é o órgão da ONU específico na questão de alimentação, que é de 2011, como eu mencionei, que fez um levantamento que um terço da produção de alimentos do mundial é desperdiçado. Ou nossa. seja, um terço nem chega, boa parte nem sequer chega à mesa das pessoas. Então, aí que você já consegue avaliar que a falta de alimento não é verdade. Existe uma má distribuição dessa produção de alimentos. E um mal, até na cadeia de produção, na cadeia de distribuição, muito se perde, né? Se você for nos ceasos, por exemplo, a gente vê que são quilos não, né? São toneladas de alimentos diariamente que são jogados fora. Nos mercados também. E até tem uma legislação recente, eu acho que é do município, não me recordo se é legislação estadual ou município, eu acho que é do município de Curitiba, que agora eles autorizaram que os restos de alimentos, né, de restaurantes sejam destinados a projetos de pessoas de baixa renda, né, para alimentação de pessoas de baixa renda, porque antigamente não existia essa proteção, né, pro empresário. Então, muita gente ficava com receio de acabar destinando e acontecer alguma intoxicação, alguma coisa do gênero, e daí a responsabilidade era daquele empresário. Daí, acaba que era o tiro no pé, né? Você acabava tentando contribuir ali com o seu viés social e acabava tendo prejuízo por responder por algo que às vezes nem foi sua culpa, né? Claro. Então, isso já é um avanço. Nossa, então o Aí, outra... fundamental é de reduzir o desperdício de alimentos. E isso vale para a gente dentro de casa, não comprar mais o que vai consumir, né? Não comprar milhões de coisas e deixar lá na geladeira até estragar. Às vezes a gente corre demais, trabalha demais e acaba realmente desperdiçando, né? A Simone está ajudando a gente aqui. Ela falou que é a lei número 14.016, de 23 de junho de 2020, agora. Então, ela é bem recente, recente, obrigada, Simone. E é interessante, até por conta da pandemia, né, Paty? Muitas pessoas com dificuldade. Ah, é federal. Legal, Simone, obrigada. Até por conta lei federal, é verdade. Eu não lembrava também. Obrigada, Simone. Eu também. Eu lembro que eu li alguma coisa, mas, nossa, ultimamente eu leio meio por cima e acabei esquecendo. Claro, com certeza. E a Simone fez um registro, Paty, do orgulho que ela tem de ter trabalhado com você em São José dos Pinhais e por você ter... Simone Santos! Sim, a Simone... Agora que eu liguei o nome à pessoa.
E Que, por que bom! ter sido a presidente da Comissão de Direito Ambiental de São José, em uma posição corajosa e reflexiva. Parabéns. Legal, Simone, obrigada. E a Ana Cris, ela falou assim, eu não sei se vocês assistiram, mas existe um documentário muito interessante chamado Ser Tão Velho. Cerrado, ser tão velho, cerrado. Então não é de ser tão uma palavra só, é ser tão Ser tão velho. cerrado. Vale a pena assistir. Obrigada, Ana Eu Cris. já, eu já anotei aqui, eu não conheço. Eu estou fazendo milhões de anotações aqui, minha cabeça está mil. A Gisele, nossa amiga que está sempre aqui conosco, falou que de um lado, muito se perde nos alimentos e do outro lado, a fome. Então, essa legislação que você comentava há pouco veio para melhorar essa realidade e a Gisele fez um post sobre essa lei. Vamos lá olhar depois no Que legal. Isso. E para reduzir o desperdício, é também importante o aproveitamento integral dos alimentos. Perfeito, Gisele. É isso Isso. mesmo, né? Legal. Então a gente tem um primeiro ponto muito importante, Paty. E quais são os outros, por favor? O outro que eu pontuei é a questão da informação, né? Tanto para os agricultores quanto para nós, pequenos consumidores diretos, digamos assim. Já vou explicar o porquê. Assim, o que a gente vê dos agricultores é que muitos desconhecem os malefícios, né? Você dificilmente vê algum agricultor utilizando EPI na aplicação agrícola braçal, né? E hoje em dia a gente tem maquinários, mas são ali o agronegócio, né? Que usa maquinário. O que a gente avalia em zona rural, por exemplo, do município onde eu moro, é mais aquele trabalhador braçal mesmo. Então, você vê que essas pessoas não utilizam EPI. Por EPI, desconhecimento. sabe, né, Paty? EPI são os equipamentos de proteção individual que o trabalhador Isso, deveria utilizar realmente para não se contaminar, né, Paty? E não usa por exatamente. na sua Exatamente. Aham. Alguns não usam porque acham que é exagero, que não vai acontecer nada, mas alguns não usam por desconhecimento, infelizmente. E outra situação que eu acho interessante quanto a essa questão da informação, Aham. e é o famoso mata-mato, né? Ai, Que é muito fácil de comprar e todo mundo utiliza. Você olha, na zona urbana, em qualquer lugar, você vê o pessoal aplicando mata-mato nas calçadas, nas residências, sem EPI, porque acham que não acontece nada. Eu tiro sarro que até, inclusive, o nosso auxiliar de serviços gerais aqui do nosso condomínio, esses tempos ele falou, na época que eu era síndica, né, que agora eu não sou mais síndica, ele falou, Patrícia, me arruma um potinho de mata-mato que eu mato isso aqui, ao invés de ter que ficar arrancando. Eu falei, tu tá doido, seu João? Não, isso é extremamente perigoso. E assim, então, você vê, ele ainda falou, não tem cheiro, não faz nada. Aí você vê o desconhecimento, né? Tanto que a gente tem uma decisão da Corte norte-americana condenando uma escola e o produtor do mata-mato, que não convém aqui mencionar o nome, em razão de que ele adquiriu câncer pelas sucessivas aplicações do mata-mato naquela escola, como ser funcionário, né, da escola. Então, foi uma condenação milionária. E ali ficou comprovado, né, o quanto maléfico é para a saúde humana. E é interessante que o mata-mato, por curiosidade, se vocês digitarem no Google, mata-mato, Roundup, mata-mato, Roundup e glifosato são sinônimos, é o mesmo produto. E você consegue encontrar a venda no Mercado Livre. Isso é extremamente legal. Inclusive, até na nossa comissão, a gente fez uma reunião aberta lá na gestão do Dr. Alain Stefanello, né, sobre agrotóxicos, e tinha um servidor do Ministério da Agricultura e Pecuária, e ele falou que isso é um trabalho, assim, árduo, né, porque diariamente eles têm que entrar na internet, coletar os links que estão vendendo esse tipo de produto, porque não pode, é proibido, mas é muito fácil de encontrar. Se vocês fizerem essa busca rápida hoje, vocês vão encontrar. E para você chegar às pessoas e chegar a penalizar por isso, né, é complicado, é difícil. E é muita gente vendendo. Paty, aqui no nosso condomínio, porque eu falei para o seu Manuel, que é o nosso jardineiro aí do bairro inteiro, e ele corta grama aqui também.
E eu falei para ele que ele não ia passar o mata-mato na nossa casa, só que são casas uma do lado da outra. Ele falou, mas então eu vou passar ali, não vai passar aqui, não vou passar aqui. Eu falei, não, aqui o senhor não vai passar. Mas não é que eu não quero que o senhor passe porque eu sou ruim, ou sou uma pessoa má. Não, eu estou preocupada com a sua saúde e também do meu filhote, que é o Sabão, que todo mundo O sabe. cachorrinho. Então, hoje é dia do melhor amigo do homem. Não pode, seu Manuel, é tóxico, faz mal. Mas aí ele diz, não, imagina, a gente sempre usou, como você falou. E aí eu fiz Sim, é desconhecimento, né? fiz um desafio para os nossos vizinhos e peguei e joguei sal grosso no lugar onde nascia aquele mato que ele queria jogar o veneno. E eu disse, gente, não precisa jogar veneno. Se vocês não querem arrancar, coloca o sal grosso ali que ele vai matar a raiz da plantinha, coitadinho. Pois dito e feito. Então, assim, gente, realmente falta conhecimento. E agora eu vi aqui o Glaucon, nosso amigo do Aroma da Terra, ele fez Aroma da Terra Floricultura. Aroma.da.terra.floricultura. Nosso querido amigo também, socioambientalista, e ele fala que há um outro herbicida chamado Tordon, cujo uso é proibido em área urbana, porque a sua molécula tem um efeito residual de 60 anos. Imagina, gente. Que é ainda pior, né? E ele é usado para o combate de folha larga, usado também na produção de laranja, foi usado na produção do agente laranja. Extremamente tóxico, né? E o Glaucon fez uma outra pergunta que eu vou deixar aqui para o final, que muda um pouquinho aí nossa temática, muda um pouquinho agora, né? Mas super pertinente que ele falou. Então, assim, né, Paty, conscientizar as pessoas. Usar veneno, exatamente, porque só muda o nome, mas é um veneno. Inclusive, né, Paty, muitos dos venenos que são vendidos aqui são proibidos na Europa e nos Estados Unidos. Então, quer exatamente. dizer, lá faz mal, aqui não faz. Aqui não faz. Gente, nós precisamos abrir os olhos para essas questões. Porque onde fica a segurança das pessoas, né? Tudo bem, aqui exatamente, não está falando diretamente, porque a gente está falando da zona urbana, não está falando de segurança alimentar. Mas quando a gente pensa em agrobiodiversidade, como é que nós vamos pensar em segurança alimentar se o nosso alimento está encharcado de veneno? E aí a gente vê um aumento cada vez maior de pessoas com câncer, com deformações, más formações, infertilidade, depressão, e tudo isso está associado. Não sou eu quem estou dizendo, né? Não é a doutora Patrícia. Sim. É a ciência. Nós temos que parar de negar a ciência, né, Paty? Ai, exatamente. Aspectos que você que é verdade. Eu separei mais dois eu separei mais dois aspectos que aí eles têm conexão, digamos assim, um com o outro, né? Um que é a valorização, né, da agrobiodiversidade e a valorização de sistemas agrícolas heterogêneos. Aí que a gente entra na discussão, né, o que a gente tem de grande expansão agrícola em nosso país é a monocultura, né? Especialmente ligado ao agronegócio, exportação, as commodities, algodão, soja, milho, cana-de-açúcar. Então, aí a gente vê a grande preponderância da monocultura em si, né? Não é uma crítica, eu acho que o agronegócio, ele realmente tem que existir, porque, infelizmente, por exemplo, a soja acaba que é a base de muitos alimentos, né, industriais. Então, a minha grande crítica é a expansão desenfreada disso e a desvalorização de outros sistemas agrícolas. Eu acho que tudo deve estar meio que compatibilizado e cada um deve ter o seu espaço, né? Uhum. Aí, quando a gente fala em monocultura... Né? Oi? Peraí. Sistemas heterogêneos, que é o contraponto... Que é o contraponto da monocultura, que é um sistema homogêneo. Entendi. Tô notando. Sou uma boa aluna, vai. Legal. Aí, o que a gente perde, né, quando a gente fala em monocultura? A gente perde aí patrimônio genético, né, diversidade, a biodiversidade. A gente perde em equilíbrio dos ecossistemas, que quando a gente planta sempre a mesma cultura, a mesma variedade naquela mesma terra, a gente sabe que há uma perda
de enriquecimento do próprio solo, uma perda de minerais, enfim, e daí isso acaba com que você tem que colocar mais adubo, fertilizante, acaba que mais usando mais produtos químicos para preparar o próprio solo para aquela variedade homogênea. Sim. Aí também a própria variedade alimentar é uma grande perda aí. Eu já retomo essa questão da variedade alimentar. Aí os conhecimentos tradicionais e as culturas e tradições como bens imateriais. Vamos falar um pouquinho mais desses dois últimos pontos aí. A variedade alimentar, eu gosto de mencionar a minha experiência que eu tive quando eu fui morar em Manaus, quando eu fui fazer meu mestrado. Eu cheguei lá e falei, nossa, vou experimentar um monte de coisa diferente. Eu sempre, por mais que eu não goste, eu sempre procuro experimentar, porque eu sou super curiosa com essas coisas. Tá certo. Aí é isso que eu chego nos mercados, né, dos grandes mercados que a gente encontrava no centro de Manaus ali, e que são as grandes marcas que a gente encontra, inclusive aqui, uma delas, né? Não vou fazer propaganda de ninguém aqui. E a gente encontra os mesmos produtos, as mesmas verduras, os mesmos legumes que eu como aqui no sul. Alface, brócolis. Aí, se você for, pasme, se você for querer um brócolis bom, assim, bonito, grande, lá você paga 20, 30 reais. Um brócolis. Porque lá o solo, a água e o solo, eles não são favoráveis para a produção desse tipo de alimento. Então, esse tipo de alimento vai até lá, normalmente, por avião. Então, isso acaba que é super caro você comer alface, tomate, brócolis, esse tipo de alimento lá. Em contrapartida, as variedades que são produzidas e que são compatíveis com o solo, a água e tudo relacionado ao Amazonas, você não encontrava nos grandes mercados, nos mercados tradicionais. Uhum. Você tinha que ir no mercado municipal, nas feirinhas, aí você conseguia encontrar. Aí você vê que a própria questão de capital... Não quero nem entrar na discussão de capitalismo aqui, senão a gente vai ir muito longe na reflexão. Mas, assim, você vê que os próprios mercados, a questão econômica acaba desvalorizando isso, né? E, assim, a gente que... Eu não sei se também essa questão tem a ver com a grande migração de pessoas de outras regiões do país que vão para lá, a exemplo de mim mesma, né? Que fui do sul para lá, daí para compatibilizar a questão alimentar, que as pessoas que não se adaptam, não sei se tem esse viés também. Mas eu fiquei bem, confesso que chateada com essa situação, para mim foi um grande impacto, eu comecei a pensar com essa questão de variedade alimentar e desvalorização da cultura mesmo, local, sabe? Claro. Nessa tua fala tem tantos aspectos, né? Porque é aquilo que a gente comenta, eu já falei disso várias vezes aqui, que o solo amazônico ele é pobre se não tiver a floresta. Então, essa coisa de que vamos desmatar a Amazônia para produzir alimentos é uma falácia, é uma mentira. E a gente precisa dizer isso com todas as letras, porque não é possível que alguém ainda acredite nisso se a ciência diz o contrário, né? Que são solos arenosos, rochosos, argilosos. Então, isso que você está falando é também um indicativo disso. E mais, né, Paty? Não é a monocultura que nos alimenta. Quem nos alimenta é o pequeno produtor. Porque também. Escala vai para exportação ou para alimentação de animais que serão abatidos para que daí meia dúzia de pessoas se alimente deles. E aí, a parte é a questão do sofrimento animal, né? Mas então... Eu imagino que deve ser algo que lhe chocou, né? E choca mesmo. Que a cultura deve ser valorizada, né? A Gisele está falando aqui que há muito desconhecimento. E há necessidade de intensa orientação e disseminação de melhores técnicas para que se evite o empobrecimento da terra, né? É isso aí, com certeza. Porque os agrotóxicos, como ela mesma falou, estão matando a riqueza da ecobiodiversidade. Com certeza. E aí tem essa questão das populações tradicionais também, né, Paty? Eu até coloquei aqui para mencionar para vocês, né? A Lei 13.123 de 2015, que é a Lei de Acesso ao Patrimônio Genético e Repartição de Benefícios,
que ela traz muito essa questão dos conhecimentos tradicionais, da valorização desses conhecimentos, né? E que, inclusive, é direito constitucional, está lá no artigo 216, 217 do direito à cultura, né? E tudo isso deve ser valorizado e respeitado. E, inclusive, essa lei federal, também peço permissão aqui para ler, Ali, ela conceitua o que vem ser um agricultor tradicional. Aí até eu me deparei pensando, né, que às vezes a gente acaba separando, né, sistema agrícola tradicional do local. Na verdade, o correto é convencional do local, porque quando a gente fala em agricultura tradicional, você acaba entrando no mérito das tradições e culturas. Então, ou agricultura formal, convencional, que é aquela base das commodities, digamos assim. Então, utilizar o termo tradicional quando a gente está realmente falando dessa base agrícola que envolve os conhecimentos tradicionais mesmo. Aí, essa legislação, no artigo 2º, inciso 31, ele conceitua o que vem a ser agricultor tradicional. E diz o seguinte, é a pessoa natural que utiliza variedades tradicionais locais ou crioulas, ou raças localmente adaptadas, ou crioulas, e mantém e conserva a diversidade genética, incluindo o agricultor familiar. Então, aqui a gente encontra numa própria lei brasileira, né, lá de 2015, já tem quase 5 anos, que reconhece tudo isso, né? Que a própria agricultura brasileira deve considerar e respeitar tudo isso. Aí, quando eu falo nessa questão de respeito, quero deixar bem claro, né? Que eu não estou aqui como ambientalista ativista fazendo um manifesto contra o agronegócio. Eu só acho que a gente tem que valorizar esses pequenos agricultores, a agricultura familiar, e todas essas questões de conhecimento tradicional, tradições, outras variedades, né, outras culturas alimentares, para que realmente sejam desenvolvidas de uma forma mais equânime com o próprio agronegócio, né, que a gente vê que tem, inclusive, uma valorização tributária, né, com o agronegócio, o famigerado convênio Confasa ali, né, 100 de 1997, que isenta a tributação dos agrotóxicos. Então, aí você vê a grande valorização financeira quando a gente está avaliando aí, fazendo um contraponto entre o agronegócio e outras culturas e outras atividades, outros sistemas agrícolas, né? Outras agricultura tradicional, vamos colocar assim, né? Com certeza. Então, acho que tudo isso a gente tem que avaliar. Fantástico, é isso mesmo, porque aí você não só não estimula o pequeno agricultor, como onera ainda mais, né? Mas sabe, Paty, eu vou fazer um registro aqui, porque eu vi que o Dani entrou aqui. O Dani, conheçam a conta dele, o IG dele, que é terapeuta_vibracional. Ele é um cara sensacional, que eu tive a alegria de conhecer por intermédio da minha querida amiga e terapeuta, Karine Reginato. E o Dani, ele hoje falou assim para mim, a gente tem que pensar que a luta das mulheres contra homens que têm a masculinidade tóxica deve ser uma luta dos homens bons e de bem com as mulheres, e não das mulheres contra todos os homens. E eu acho isso sensacional, eu sempre falo isso, até porque eu costumo dizer que eu tive homens maravilhosos na minha vida, meu pai, meus irmãos, então eu não posso falar nada em relação a isso. E puxando o gancho, isso vai ao encontro do que você falou agora. A gente não é contrário ao agronegócio de modo geral, até porque tem uma importância na balança comercial brasileira, mas sim. A modo de produção que desconsiderem todos esses aspectos que você mencionou, o sócio e o ambiental. Então, desconsidera todo o conhecimento tradicional, toda a questão da agricultura familiar, que não tem incentivos, que é desvalorizada, e é ela que nos alimenta. Então, não é ser de um lado ou de outro. Gente, a gente tem que parar com essa bipolaridade doentia, que isso vai nos levar Exatamente. ao... Né, Paty? Mas evoluir, né? Fazer ciência, e fazer ciência, fazer pesquisa e reconhecer e não negar, né? O não negacionismo da ciência. Mas então acho que é isso, né? Não é uma luta de nós contra eles, mas sim um caminho de evolução, né? De técnicas e até do pensamento. E aí, Paty, nosso tempo está acabando. Ai, até me empolguei, não respirei. Mas eu não posso deixar de mencionar uma pergunta que o nosso amigo Glaucon fez aqui,
que é sensacional e que também vai ao encontro do que a gente está falando, né? E não dê encontro, como eu digo para os meus alunos, vai ao encontro. O Glaucon fala assim, se a agricultura... Opa, subiu aqui a pergunta dele. Se a agrobiodiversidade é compreendida como parte da biodiversidade, que utilizamos a agricultura ou em práticas correlatas, sejam elas plantas domésticas ou não, então eu vejo o paisagismo, os nossos jardins, que também poderiam ser enquadrados nesse conceito de agrobiodiversidade. Gente, olhem que fantástica a pergunta do Glaucon. Ele está dizendo que os nossos jardins, e é uma pergunta para você, Paty, os nossos jardins, eles poderiam ser considerados como parte dessa agrobiodiversidade. E aí ele vai além, ele fala, é a chamada agricultura sintrópica, que acaba também vindo ao encontro disso, né? O trabalho de Ernest nos prova que nós podemos reverter o processo destrutivo da monocultura e produzir alimentos orgânicos em harmonia com o planeta. Gente, que sensacional! Pensar os jardins como também instrumento de práticas de valorização, né, de toda a riqueza da nossa biodiversidade. Que demais isso, Paty. É isso mesmo? Sim, isso mesmo. É bem interessante essa pergunta, porque quando você fala nessa questão de cosmologia, acaba entrando toda essa questão de tradições e o próprio envolvimento dos conhecimentos tradicionais que a gente já mencionou, né? E aí, quando a gente fala em jardins, pequenos espaços, né, de agricultura voltada para alimentação familiar mesmo, assim, da sua residência, a gente pode falar das punks, né, que são as plantas comestíveis não convencionais. Aí a Ali colocou uma foto que é da Fazenda Urbana de Curitiba. Não tem problema, Ali, vou tentar mostrar rapidinho. Aí esse é um modelo, né, de sistema agrícola heterogêneo, porque você engloba aí todas, várias diversidades, várias variedades alimentares num pequeno espaço urbano, né? Sim. E essa questão, voltando aí à pergunta do Glauco, muito obrigada pelo questionamento, Glauco. A agricultura sintrópica é fantástico. Quando eu comecei a estudar isso, do Ernst Ghost, ele pegou... se você... Passa mais uma imagem, Ali. Acho que é a próxima, não sei se tem... Não. Isso. Essa daí, ó, é a fazenda do Ernst Ghost, no sul da Bahia. Em 10 anos de aplicação da agricultura sintrópica, a visão que a gente tem do mesmo espaço, de 2009 a 2019. E ele faz produção de alimentos nesse local. Não só a regeneração florestal, mas a produção de alimento com... respeitando o espaço, né? Unindo a produção de alimentos com a recuperação da floresta. E é fantástico, é fantástico. Eu convido a todos até a fazer uma pesquisa sobre Ernst Ghost, agricultura sintrópica, vocês vão achar o canal dele, ele tem site. Assim, é muito... Eu até me emociono, assim, de falar desse tema, porque eu amo e eu acho muito interessante. E ali, é que nem eu mencionei, né? Então, isso a gente pode considerar como um sistema agrícola heterogêneo. A agricultura sintrópica, a agroecologia, os próprios alimentos orgânicos, né? A agricultura urbana, que a gente já mencionou. E aí também tem, em São Paulo, também tem a fazenda da Toca, que também é um grande espaço com aplicação da agricultura sintrópica do Ernst Ghost. Acho que é isso, olha, não sei como é que tá o nosso tempo, que eu separei aqui uma frasezinha reflexiva para o final, que eu não sei se vai dar tempo de falar. Deixa eu só falar uma coisa, gente. Então, olhem que interessante o que o nosso amigo Glaucon está trazendo para a gente aqui. Que quando a gente fala em agricultura, Curitiba não tem mais zona rural. Curitiba é 100% urbana. Mas a gente tem gente que está nos ouvindo do Brasil inteiro. E a minha gratidão a todos que estão com a gente, né? Mas o Glaucon está trazendo um detalhe que nós podemos usar nas cidades. Ou seja, o resumo da ópera é fazer os nossos jardins de modo a que eles não sejam modelos, sei lá, que agora me fugiu até o termo, mas modelos fakes, né? De plantas exóticas. Não. E que não Isso não seja só um modelo visual, né? Que esses jardins nos sirvam também, né?
Perfeito. Muito obrigada, amiga, me ajudou. Que realmente Imagina! sirvam para que a gente proteja cada vez mais a nossa biodiversidade. Então, Glauco, muito legal. Obrigada mesmo. Paty, e a sua frase final, minha amiga? Qual é? Qual seria? E é um pouco do que você mesmo já mencionou, Ali, da questão do conhecimento e desse contraponto com o próprio desconhecimento. Eu sempre menciono essa frase no final das minhas apresentações, que é do Henrique Leff, que trabalha com a racionalidade ambiental. Ele diz assim que a crise ambiental é a primeira crise do mundo real produzida pelo desconhecimento do conhecimento, da concepção do mundo e do domínio da natureza que geram a falta de certeza de um crescimento econômico sem limites, até a racionalidade instrumental e tecnológica vista como sua causa eficiente. Aí a gente vê que a gente sempre aplica aquele mesmo saber científico dominante, né, aquela retórica, e esquece de ir atrás dos novos conhecimentos, né? Então, eu acho fantástica essa frase, que a crise ambiental é produzida pelo desconhecimento do conhecimento. Eu acho que isso acaba que reflete tudo que a gente já discutiu aqui nessa live, né? Nossa, eu vou resumir nossa conversa com essa frase. Eu tive a alegria de conhecer o Henrique Leff. Uma vez eu fui fazer uma palestra no interior da Argentina. E nós viajamos de carro de Buenos Aires até a cidade onde era a nossa palestra. E, além de tudo, ele é um cara sensacional. Realmente, que bacana! Nossos alunos que estão ouvindo aí. E, Paty, a gente vai ter que voltar a conversar, porque sobrou assunto. Todo mundo elogia aqui. A Gisele está dizendo, mais do que beleza, que os jardins sejam funcionais. Gente, vamos mudar os olhares sobre os jardins. Tá aqui o Glaucon com como é que chama? Aroma da Terra Floricultura, que pode ajudar aqui em Curitiba. Mas, gente, no Brasil inteiro a gente pode, é só querer, né? Então, tá acabando o nosso tempo. Eu vi que a minha mãe tá aqui, minha irmã, muitos amigos, a Ange representando os alunos com a Simone e outros, o Anderson, a Ana Cris, muita gente chegou, o Hector também, meu amigo, meu ex-aluno querido, amado, Silvana, Gisele, gente, não vai dar tempo de falar todo mundo, né? Dela, o meu computador apagou aqui, eu não consigo ler. Mari Oliveira. Legal, obrigada, gente. Então, Paty, obrigada. Muito obrigada pelo Imagina. Gente, desculpem que eu não vou conseguir falar o nome de todo mundo. E eu agradeço imensamente. É sempre uma alegria estar com você, minha amiga. É uma alegria trabalhar com você. E hoje é quarta. Domingo eu vou conversar com a doutora Lucila Cabral, que é presidente da Comissão de Direito Animal da OAB do Ceará. E nós vamos falar um pouquinho sobre direito animal e estão todos convidados. Paty, gratidão, amiga. Muito obrigada. E muito obrigada Imagina. como você, que nos representam tão bem, né, à frente da Comissão de Direito Ambiental da UAB. E nós temos muito a evoluir sem ignorar o conhecimento. Show! Obrigada! Imagina, eu que agradeço, Ali. O reconhecimento e gratidão é recíproco. Grande abraço, amiga. Obrigada, um beijo grande. Gente, tchau, tchau. Obrigada Beijo. pela companhia. Beijo, tchau, tchau.